Ok, pessoal. Então, esse é o tema da nossa live de hoje: a DEMAG e o poder de decisão. Na nossa jornada aqui no nosso planeta querido, esse planeta azul, nós podemos aprender muito ou pouco, não é? Se a gente nunca sai da zona de conforto, se a gente não se arrisca, a gente vai acabar aprendendo pouco, vai se proteger, mas não vai conseguir muita coisa em termos de desenvolvimento, né? É uma coisa diametralmente oposta. Se eu não me arrisco, também não aprendo muito. Evito que me machuque, mas em contraposição, não aprendo muita coisa. Se a gente se arrisca indo atrás de realizar os potenciais, podemos aprender muito. E vai depender das decisões, e é aí que está o tema central de hoje, da nossa live, que tomarmos ao longo da nossa caminhada. Então, decisão, né? A palavra decidir vem do latim decidere, que significa determinar, definir, decidir. É formada pelo prefixo de, né? Que significa fora, e cedere, que significa cortar. Quando decidimos por algo, eliminamos todas as outras opções que não estão relacionadas àquela escolha. Ficamos então com o nosso caminho, mas temos que deixar as outras possibilidades de lado. Então, em cada ponto de decisão, precisamos ter clareza de que não há como manter todos os caminhos disponíveis, como em um cardápio permanente de possibilidades. Tem muitas pessoas que na vida agem um pouco assim, né? Elas queriam ter sempre disponível ali. Algumas pessoas, até no campo do romance, no campo das relações amorosas, age assim, né? A pessoa tem uma dificuldade grande de fazer uma escolha e às vezes ela quer manter meio ali engatilhado muitas possibilidades. Mas se a gente escolhe uma trilha, a gente necessariamente vai ter que abandonar as outras alternativas, porque não vai ser possível fazer um caminho bem feito, aquela trilha que a gente escolheu, e às vezes é totalmente impossível mesmo, dependendo das condições de realização, do tempo e espaço, né, de onde eu estou localizado, da questão geográfica. Então, isso é algo que tem que estar muito claro cada vez que a gente escolhe. Para amadurecer, e amadurecer, minha gente, estamos falando aqui de um processo de evolução, né? Não é só na idade, não é só deixar o tempo passar. É muito mais profundo que isso. É preciso, então, para amadurecer, sempre tomar decisões regidas pela consciência. E o que que é isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que toda decisão, tudo na vida, tudo tem um prêmio e tem um preço. Vamos pensar assim de uma forma geral, né? Não estamos falando de valores financeiros, vocês sabem muito bem disso, mas uma forma resumida é que existem essas duas dimensões, tem um prêmio e um preço. O prêmio é aquilo que a gente quer alcançar, pode ser que a gente queira muito, né? Seja um desejo muito forte, porém a gente precisa olhar os preços que estão envolvidos. Então, eu vou precisar de muitos esforços, provavelmente, e vou precisar de abdicar de alguma coisa também, porque se eu estava num lugar e saio dele em busca de evoluir, em busca de novos desafios, de novas situações, provavelmente vou ter que deixar aquele local e aquelas condições que eu tinha para ir em busca dessas novas condições. Então, uma equação da maturidade é: eu tenho a escolha é igual a prêmio versus preço. Eu tenho que fazer essa medida, essa balança, para saber se eu quero pagar aqueles preços, se eu posso, se eu estou disposto a pagar aqueles preços para conseguir o prêmio que eu elegi. E a outra parte, essa é um pouquinho mais difícil da gente lembrar, porque exige um pouquinho mais de maturidade, é, após de ter escolhido, pagar o preço sem pesos e sem responsabilizar a outra. Uma vez eu vi uma definição de maturidade que era isso, né? Saber que tudo tem uma condição para que aconteça, e a segunda parte, que é essa que eu acabei de falar, que é a mais complicada, saber que a gente, como é uma escolha nossa, pagar o preço de uma forma mais ou menos tranquila.
sem culpar as condições, sem culpar o governo, sem culpar o vizinho, sem culpar o cônjuge, sem culpar o clima, sem culpar nada, né? Foi um fruto da minha decisão. Isso é muito libertador, minha gente. No começo pode parecer um pouco difícil, mas na verdade é muito, muito libertador. E muito, assim, fomentador do processo de maturidade. Nesse processo de decidir, podemos errar? O que vocês acham? Podemos errar? Somos humanos? Podemos errar, né? Ok, podemos errar, é claro que sim. Mas esse erro faz parte do aprender. E as decisões não nos colocam em calabouços eternos. Isso é outra coisa que a gente muitas vezes não considera numa decisão. Ora, em grande parte das vezes, eu posso lá na frente voltar atrás, né? Vou ter, gasto o tempo que eu estive andando naquele caminho, que não foi à toa, foi muito aprendizado com certeza, mas muitas coisas podem ser voltadas, elas não são irreversíveis, algumas serão sim, mas muitas não. Então, é preciso entender que não estamos numa prisão, num calabouço. Podemos rever as nossas escolhas, podemos reinventar e mudar, sempre dentro da possibilidade, claro, mas nós temos essa chance, porém sempre felizes por saber que somos nós que estamos comandando o processo, estamos no volante. Vocês sabem que às vezes, até mesmo no processo terapêutico, a gente vê que pode ser muito libertador. Às vezes a pessoa está num processo tal de um adoecimento emocional, mas é incrível. O fato, às vezes, claro que não são todos os casos, mas às vezes o simples fato de entender que está nas mãos da pessoa a decisão de certas coisas, né, que é ela quem está no volante, já é um alento enorme. E ela, por que que acontece, na verdade? Ela se empodera mais. E se empoderar é um sinônimo de encontrar um pouco mais a sua identidade, é um sinônimo de acabar conhecendo um pouco mais a si próprio e é um sinônimo de você adquirir mais confiança e segurança na vida, que são 2 elementos também fundamentais para que a gente tenha paz na alma e possa, então, seguir em frente com confiança, com autoconfiança. E, por último, aqui, podemos decidir novamente, podemos tomar novas decisões. Algumas vão representar uma coisa diferente daquilo que eu escolhi antes, algumas serão um passo além, uma evolução, mas enfim, podemos decidir novamente. Então, quando a gente coloca esses quesitos aqui, a gente acaba se libertando um pouco dos medos da decisão e nos coloca um pouco mais seguros para andarmos de cabeça erguida com confiança. O magnetismo e o poder de decisão, esse é um aspecto muito interessante. Aqueles que já são capazes de sentir segurança suficiente para assumir que o poder está em suas mãos, o poder da decisão, já galgaram alguns degraus na evolução. Isso já é um sinal bem interessante de um pouco de evolução. Não é a última coisa, né, não é a palavra final na evolução, mas é um passo bem importante, porque já conseguem ter menos medo e decidir com convicção. Essas pessoas possuem, então, um magnetismo diferenciado, porque atraem para si tudo aquilo que precisam, compreendem bem a sua vida e, por isso, são capazes de ordenar melhor a sua história de acordo com o seu protagonismo. À medida que ele for capaz de ser esse ator principal da sua vida e esse autor dos seus caminhos, mais ele vai poder ordenar a sua história e construir a sua história de forma mais sólida. Muitas pessoas, por outro lado, possuem grande insegurança para tomar decisões. Elas preferem ser guiadas e ficar à margem, fazendo de tudo para não serem percebidas e chamadas a atenção, né? Aquela coisa de eu ficar bem quietinho aqui para não ser visto e para não ser levado a ter que me posicionar diante de alguma coisa. Às vezes, até numa questão social, num condomínio, né, alguém com pessoas que desfrutam
um espaço comum e que pode ser que haja um problema que esteja prejudicando muito. Nós tivemos um exemplo desse aqui, onde a gente mora, onde um pequeno grupo estava com o hábito de fazer festas com muito barulho e tal, e algumas pessoas que próximas, que moram muito perto ali da área de lazer, não conseguiam nem assistir televisão. Ler um livro, então, nem pensar, mas nem assistir televisão. Mas as pessoas, por algum motivo, ficam caladas, por esse motivo, né, de não se expor. O motivo não é muito oculto, né, é esse, é de não se expor, não assumir riscos, não ter que se posicionar. Então ficam ali, a gente viu uma pessoa que estava pensando até em se mudar, não tinha nem chegado a reclamar, por conta do medo da exposição. Então reparem, né, como é que o medo é uma coisa muito séria. E como é que ele pode ser tão poderoso a ponto de tolir as nossas ações, né, de tolher as nossas ações e nos deixar paralisados diante de coisas que pode ser até que seja nosso direito, que a gente precise desfrutar para ter uma vida melhor, seja para ser merecedor de coisas mais, né, a gente precisa se apropriar daquilo que já está disponível para a gente. Então, essas pessoas se refugiam, porque não têm convicção sobre o que querem, muitas vezes, e sobre os melhores caminhos a serem trilhados. A insegurança é fruto do medo de não serem boas o suficiente, de errarem com frequência e de serem julgadas. Então, eu vou tomar poucas decisões, porque pode ser que eu tenha tomado uma e aí eu fui julgado, e aí não gostei, então eu não quero mais nenhuma. E com isso eu me abstenho de tomar novas ações e acabo me prejudicando muito com isso. Para evitar qualquer tipo de dano, essas pessoas dificilmente ousam. Ousar é uma palavra-chave nessa questão, né, da decisão e de caminhos a serem trilhados. É preciso que a gente ouse de uma forma construtiva, não desafiando coisas que são, na verdade, não deveriam ser, que vão ser improfícuas de serem desafiadas, mas naquilo que eu posso colocar ali meu potencial, explorar melhor a minha vida, eu preciso ter um certo nível de ousadia. Então essas pessoas vivem com escassas conquistas. Quando a pessoa olha, às vezes, para a sua história, ela não consegue contar muitas conquistas, porque não se arriscou quase nada, não usou quase nada, então sempre seguiu mais de acordo com para onde o vento leva, para onde a corrente do rio está levando, e ela vai seguindo ali como uma folhinha ao sabor dessas forças. E aí, com isso, seus potenciais ficam adormecidos, né, ficam adormecidos, não podem nunca ser aflorados. E a pessoa deixa até de conhecê-los, porque na nossa jornada terrestre aqui, nós para conhecer os potenciais, nós precisamos nos testar em algumas posições. Eu acho que talvez todos, se não pelo menos muitos, devem lembrar de quando eram mais jovens, bem mais jovens, e foi colocado um desafio que ela pensava: "Não sei se eu sou capaz de lhe dar conta". Como assim? Viajar, fazer um trabalho que é lá num local ermo, na Amazônia, ou num local que eu não conheço, um local com uma cultura diferente. Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu dou conta? Porque ela nunca se testou. Então é razoável que ela tenha essa dúvida, né. Então precisamos, para nos conhecer até, precisamos nos colocar em teste. Claro que a gente vai ter que estar sempre com bom senso, analisando as coisas, não se arriscar de forma, desnecessária, né, e riscos muito grandes de que arrisquem a nossa vida, mas nós precisamos ousar minimamente para que a gente se teste e se conheça, e conheça do que é capaz, do que não é. Então o medo impede muito a todos nós de crescer. O medo é um dos problemas bem graves, assim, na questão do potencial. Existe esse não é o nosso assunto, né, o medo, mas existem muitas implicações, até astrais, sobre essa questão. Aqui, vocês que são terapeutas, acredito que todos estejam praticando, conheçam bem aqui a tabela dos ECADs.
alguns ECADs típicos que podem mostrar para a gente tudo que a gente está falando sobre essa dificuldade de decidir, de se posicionar, né. Então, não sou bom o suficiente, isso é muito forte. Vivo sendo julgado, então não quero mais me colocar na possibilidade de ser julgado, então fico quietinho, não apareço. Sinto-me ultrapassado, não me sinto capaz de aceitar e vencer os desafios que estão colocados aí na minha frente. Escondo-me da vida, quero fugir, não quero enfrentar nada, quero fugir. Não confio em mim, nas minhas capacidades, nas minhas possibilidades. Insegurança, sou muito inseguro, indeciso também e não enfrento, ok? Então são muitos ECADs. Eu sugiro até que vocês façam o seguinte: eu guardo todas os atendimentos que fiz para mim, também das pessoas, né, mas também os meus, e guardo numa pasta, e a gente de vez em quando pode parar e dar uma olhada geral para saber o que está saindo realmente, para saber o que está evoluindo, o que está deixando de aparecer ali como ECAD, e o que está permanecendo, vai indicar para a gente que são forças mais poderosas, que precisam talvez de uma atenção ainda maior do que a gente tem tido, mas você pode fazer uma análise. E você pode fazer uma análise, por exemplo, desses ECADs e outros, né, aqui não estão todos, que vão indicar esse medo da ousadia, o medo de se expor, e com isso vocês vão tendo mais um elemento de algo que precisa ser atacado, que precisa ser investido dentro da personalidade, dentro dessa individualidade que todos temos, para que a gente possa então estar mais apto a desenvolver os nossos potenciais e crescer. Crescer cada vez mais como ser humano, como indivíduo e evoluir. Aqueles que detêm o poder de decisão, por se sentirem capazes e aptos para escolher, a segurança é uma ferramenta já incorporada e o universo devolve. Ele conspira a favor, mostrando as inúmeras possibilidades de conquistas. Acredito que muitos de vocês devem ter, se não uma experiência tão forte, mas começaram a ter experiências nesse sentido. Cada vez que a gente toma uma decisão, uma direção que seja de se apropriar da nossa vida, que seja de coragem, de enfrentar os desafios, parece que o universo começa a devolver na mesma moeda. Ele começa a dar chance que a gente esteja mais apto, né, e novas possibilidades também aparecem na nossa frente, para que a gente vá enfrentando e vá adquirindo devagarzinho mais essa segurança. Quanto mais a gente viver no medo, na reclusão, sem se expor, não é, menos a gente terá chance de encontrar até novas possibilidades de escolha, novas possibilidades de desenvolvimento. Quando a gente dá o salto para fora, coloca o pé fora de casa, vai em busca dos potenciais dessa realização, aparecem novas possibilidades. É uma coisa muito interessante. Vocês já conhecem, né, essa possibilidade de resposta do universo. Normalmente, essas pessoas já se desgarraram de medos ilusórios e ousaram experimentar seus potenciais. Elas já se desligaram de amarras destrutivas, pelo menos uma boa parte delas, né, vamos sempre pensar assim. Temos um rol infinito aí de amarras, mas boa parte delas a gente terá se desligado se estiver nessa direção nessa segurança e de ter retirado alguns desses medos ilusórios que nos impedem de irmos para frente. E sentindo-se livres, nós seremos capazes de ter fé e assumir ter fé na vida, ter fé em Deus, ter fé em si próprio, ter fé que as coisas vão dar certo, isso tudo é muito importante, e assumir seus lugares de destaque no mundo. Mesmo que seja um destaque local, algum destaque dentro de uma pequena situação, mas cada vez que a gente fizer isso, que estiver atendendo a um chamado interno, nós vamos estar assumindo mais esse nosso papel no mundo e com isso está crescendo mais. É preciso então ter segurança e fé em quem se é e nos seus potenciais para ousar seguir adiante com poder de decisão. Somente assim é possível assumir a autoria da própria vida.
A fé e o ancoramento no poder de decisão. A fé conduz à segurança e à certeza do caminho certo. Ela ilumina a consciência, deixando as pessoas em paz diante das opções eleitas. Porque nós falamos há pouquinho, né, sobre isso, nós não vamos ter sempre a certeza de que o caminho escolhido foi o melhor caminho. Muitas vezes, depois de andar bastante naquela trilha, a gente pode perfeitamente chegar lá na frente e dizer: epa, espera aí, acho que não é tão bom quanto eu pensava que era. Não me realizo tanto quanto eu achava que iria me realizar. Ou então, não é por esse caminho que eu vou conseguir o que eu estava pensando. Tá tudo bem. Nós experimentamos, fomos à frente, enfrentamos, né, ousamos, e como falamos há pouco, nada impede que tomemos outras decisões, que tomemos outros caminhos, mesmo que a gente tenha que voltar um pouquinho no caminho que, que escolheu, não é? Não estamos ali amarrados. Então, agora, a fé e a segurança, elas podem sim nos acompanhar no nosso coração o tempo todo nessa jornada. É importante que eu esteja sempre olhando para isso. Eu vou ter fé e vou buscar minha segurança interna, na minha capacidade. Eu sou capaz, sim, de escolher novamente, de voltar um pouco no caminho, de ir por outra direção. Sou capaz e vou ter sucesso. Isso é muito importante, gente, que a gente cultive. É como uma plantinha que a gente precisa estar regando, molhando, botando um adubo, e às vezes vem uma intempérie e mata essa plantinha, né? Eu preciso ter novas sementes ali para plantar, e sempre buscando, olhando essa fé e essa segurança interna baseada nessa identidade que eu estou buscando. E com fé, segue-se sem medos e na convicção de que, diante do poder de decisão, tudo foi escolhido da melhor maneira possível. Então, não importa que eu chegue lá na frente e veja que não era o que eu esperava. Ok, é isso mesmo. Escolhemos, experimentamos e agora eu sei muito mais do que sabia antes, exatamente porque tive a coragem de trilhar o caminho. E o medo, né, eu acho que esse pode ser até um tema bem importante de uma live também. Ele é algo muito danoso, minha gente, extremamente danoso. O medo de errar e de fazer algo que vai prejudicar os outros faz com que muitas pessoas tenham medo de ousar por não se sentirem aptas a decidir e fazer as escolhas certas e que precisa fazer. O medo de não ser suficientemente bom, né, falamos um pouquinho antes sobre isso, de não atender ao que imagina ser necessário, faz com que muitos desistam antes mesmo de tentar. Esse que é o problema. Antes, então, acabo ficando paralisado no tempo e no espaço, porque algumas pessoas são tão vinculadas a esse pensar, né, e aí esse pensar é muitas vezes, a maioria das vezes, acompanhada do medo ali do lado, de braço dado com ele, e aí pensa tanto e aí vem o medo, pensa muito e vem o medo, eu posso errar, e pensa, pensa e vem o medo ali boicotando, acabo não fazendo nada, acabo ficando paralisado e não dou um passo. E corre o risco de que a gente transforme a fuga num vício, né? Eu tantas vezes tive medo, tantas vezes fiquei paralisado dentro desse processo, que diante de novos chamados, novas possibilidades, eu simplesmente sigo o caminho que eu já conheço, que é fugir, que é não enfrentar. E aí, dessa forma, muitas oportunidades que poderiam resultar em grandes experiências são perdidas, não são nem tentadas. Então, aqueles que detêm o poder da decisão e que se sentem aptos para isso são pessoas mais seguras, destemidas e mais sábias. Quando a fé vem junto, a certeza as acompanha nas tomadas de decisões. Esse poder de decisão pode ser adquirido? O que vocês acham? Ele é uma coisa que é inata? Ou eu nasço com ele ou não nasço? Não, não é? Como a maior parte das coisas da vida, a gente sabe que tem algumas pessoas que já nasceram com uma certa direção, mas provavelmente nós que sabemos que a vida não é só essa, é porque esse processo foi desenvolvido antes, em outras encarnações.
Então ele provavelmente vai ser sempre aprendido, ou talvez quase, não vamos dizer sempre, que é uma palavra muito grande, mas quase sempre, eu diria 99,999% aprendido sim, e todos nós podemos aprender. Precisamos fazer o quê? Testar, caminhar, nos colocar em xeque, nos colocar um pouquinho nessa ousadia de experimentar algo novo, mas podemos aprender sim. E, à medida que vamos experimentando e nos conhecendo, vamos enxergando a vida de uma forma diferente, e aí essa vida começa a oferecer novas oportunidades, às vezes até os bloqueios que costumavam aparecer, eles aparecem cada vez menos, e a gente vai aumentando cada vez mais nossa confiança e nossa segurança na decisão. E tudo se modifica porque o mundo passa a não ser temido, mas apreciado e compreendido como um lugar para grandes oportunidades de crescimento pessoal. No outro dia, eu e Érica pegamos um elevador lá no nosso trabalho, no consultório, e ao descer, tinha uma pessoa que estava com muito medo, apavorado, em pânico quase, provavelmente porque estava descendo no elevador. Então, para nós, né, que a gente acaba lidando muito com essa energia dos outros, aquilo estava muito forte. A gente era quase que podia pegar, tocar naquele pavor, naquele pânico. Então a gente fica imaginando que processos tão poderosos, provavelmente um processo forte como esse, não foi somente nessa vida, deve ter se acumulado, se repetido em outras vidas, e o quão grande acaba sendo o sofrimento dessa pessoa, né, vivenciando aquele medo, aquela coisa desconhecida que não sabe identificar da onde vem, ou uma questão lógica que nos ameace, mas um medo terrível, terrível. Então o medo, toda a chance, minha gente, que a gente puder ter para combatê-lo, é uma chance que a gente deve agarrar e combatê-lo. Porque ele é muito, muito, muito prejudicial. E quando se assume como um ser capaz, o poder de decisão aparece e se instala, claro, treinado, né? Ele não aparece do nada, ele não cai do céu, nunca cai do céu. Ele é algo que a gente vai adquirindo, mas ele aparece e se instala para sempre, porque optou-se pelo controle das rédeas da própria vida. Então, para a gente assumir esse poder de decisão, é imprescindível que ocorra uma construção. Essa construção, ela ocorre de dentro para fora. É algo que vai se moldando, é algo que vai se fortalecendo, é algo que realmente é uma construção, que ela vai crescendo, vai ampliando, né? Vai se melhorando à medida que a gente vai trabalhando as questões que a gente precisa trabalhar para realmente adquirir esse poder de decisão. Então, não nasce do dia para a noite. Algumas pessoas já galgaram esse caminhar ao longo de algumas existências. Então, elas não vão apresentar muitas dificuldades nesse quesito. Já outras pessoas não, vão apresentar bastante dificuldade, porque poder de decisão significa amadurecimento. Significa realmente caminhar com as suas próprias pernas. Significa assumir responsabilidades. Significa crescer. E crescer, às vezes não, na grande maioria das vezes, é muito difícil, porque não é cômodo. É difícil porque muitas vezes. Deixa eu só aqui. Só, só um instante. Vamos ver aqui. Vamos ver se melhora. E aí,
Só um instantinho. Pronto. Acho que agora vocês estão me vendo melhor, né? Bom, agora vocês estão me vendo melhor. Muito bem, depois eu passo o slide para vocês. Então, o que acontece? Para a gente amadurecer, é preciso caminhar se desligando de muitas amarras. É preciso realmente se sentir fortalecido para enfrentar algumas questões que no início são consideradas difíceis. E aí é preciso ter garra, ter coragem, ter força, caminhar mesmo na dificuldade, mesmo no medo, mas seguir em frente naquilo que a gente já sabe, já sente que é o importante a seguir, tá? Que é aquilo que a gente precisa realmente alcançar. E aí, não é do dia para a noite que isso acontece, mas a gente precisa já trilhar dar alguns passinhos aí para que a gente consiga se desmembrar, assim, consiga se desligar de amarras destrutivas e avançar nessa questão que é tão importante na vida da gente e também é tão importante como terapeutas e também é tão importante para que a gente consiga passar e consiga trabalhar com nossos assistidos o poder de decisão, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e aí a gente vai trabalhar um pouquinho da prática mesmo. Como é que a DEMAG pode atuar nesta questão, tá? Como é que eu vou utilizar estas tabelas para que eu consiga ter um bom resultado nos meus atendimentos ou até comigo mesmo? Eu já venho trabalhando isto há algum tempo, mas eu ainda sinto muitas dificuldades, ainda sinto muitas amarras, porque tem algumas questões na minha vida que estão emperradas. Elas estão travadas ali, elas não conseguem evoluir. O que está acontecendo? Que tipo de boicote será que está ocorrendo? Ou que tipo de amarras outras, às vezes antigas, existem aqui enredadas em mim, que fazem com que eu não consiga desenrolar, eu não consiga evoluir em determinados contextos, tá? Por que às vezes tem tanto medo de seguir, de avançar? Por que às vezes eu crio tantas desculpas e acabo fluindo e fugindo daquilo que eu preciso enfrentar, né? Então, para que a gente adquira esse poder de decisão, é muito importante ter consciência de que realmente quer este poder de decisão. É o primeiro passo, tá? O primeiro passo é querer. Mas não é um querer de boca, é um querer de alma. E aí, em seguida, o que a gente faz? Trabalha, né? Trabalha usando a DEMAG. E aí, a DEMAG vai auxiliar muito nessa tarefinha, tá? É uma tarefa grande. Que para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras nem tanto. Mas a gente tem que pensar que cada uma tem o seu tempo e cada uma tem o seu movimento. E às vezes, nessa existência, o que você veio avançar aí nessa questão é algo deste tamanho. Já tem outras pessoas que precisam avançar mais, porque elas têm um grande potencial para isso e elas vieram nessa existência para crescer muito nessa questão de assumir aí o seu poder de decisão. Tá tudo bem. O importante é avançar, o importante é seguir, o importante é conseguir ali caminhar e aí avançando passinhos a passinhos. Até que um dia você vai sentir que vai internalizar, incorporar de uma maneira tão forte esse poder de decisão que eu garanto a vocês. Tudo muda, tudo é ressignificado, é reconstruído. O mundo passa a ter cores diferentes. Algo muito intenso brota da alma de uma maneira em que a gente nem consegue conceber como é que a gente viveu tanto tempo cego e amarrado. Por quê? Porque a gente finalmente mergulha numa sensação de liberdade muito forte. E a gente finalmente adentra em uma certeza de que pode muito. Na realidade, de que pode praticamente tudo.
E isso não tem preço. A humanidade nasceu para isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês mais alguns slides e depois a gente vai para uma práticazinha. Muito bem. E aí a gente continua aí falando sobre a DEMAG e esse poder de decisão, né? Pois é, a técnica DEMAG, ela surgiu com o intuito de gerar consciência. Não foi com outro objetivo. Ela nasceu para gerar consciência. E aí, para isso, é necessário desmontar amarras, é necessário sair de contextos destrutivos, é necessário remover véus de ilusões que distorcem nossa percepção, principalmente a percepção de quem nós somos e de nossos potenciais. Então, no campo da tomada de decisão, não há ferramenta mais eficaz para a libertação do que o ancoramento na fé em si próprio, tá? Por isso que eu falei para vocês, é necessário acreditar em si, é necessário ter fé, como o Cláudio falou, é necessário ter coragem, tá? Para sair desta posição, que é uma posição, entre aspas, confortável, mas é uma posição que não te cabe mais. É uma posição que o universo já está dizendo, você precisa sair de onde está, você precisa avançar e seguir rumo aos seus potenciais. Você precisa assumir as rédeas da sua vida, como o Cláudio deixou bem claro, tá? E aí, é preciso tomar decisões, né? É preciso realmente se sentir liberto para avançar, certo? Na fé. Avançando na vida como um ser que é capaz, que é apto ao que há de melhor. Quando a gente fala isso, parece que é algo assim muito difícil, parece que é algo muito distante, mas eu garanto que o que é mais difícil aqui é a gente remover essas barreiras de ilusão, é remover algumas amarras que nos mantêm presas ali a alguns contextos que não cabem mais. Isso é que é o processo mais difícil. Mas o mergulho no avançar no poder de decisão, quando a gente sente que realmente está liberto, chegou o momento de avançar, porque a coragem brotou e a gente agora sabe quem realmente é, porque tem fé em si próprio, as coisas elas acontecem naturalmente. Porque realmente o universo conspira a favor. Tudo que existe, existe para que a gente evolua. Todas as experiências, sejam positivas, sejam negativas, que a gente passa, elas existem para que a gente avance, tá? Evolua como alma. E aí, quando a gente se desmembra, quando a gente consegue realmente se sentir livre e apto, e aí ancorado ali num poder muito forte de decisão, tudo acontece. E a gente é capaz das maiores conquistas e vitórias. Eu garanto. Então, a DEMAG é o poder de decisão. Decidir não é tarefa muito fácil, mas é necessário. O problema é quando existe muita insegurança, tá? E a gente precisa trabalhar estas questões da insegurança. Então, nestes casos, o que a DEMAG ela pode fazer? A gente trouxe para vocês algumas dicas. E é aí que eu digo, lápis aí e papel na mão. Para quê? Para anotar este passo a passo que é fundamental para vocês, tá? Como terapeutas e principalmente aqueles que ainda se sentem inseguros, tá? Em avançar na vida como terapeutas, tá? Profissionalmente falando. E também para seus assistidos, porque eu garanto que boa parte deles são pessoas inseguras, são pessoas que querem avançar, mas se sentem presas. Então, nota aí que esse passo a passo vai ser muito importante para vocês. O que a gente tem que fazer quando a gente se depara com essa necessidade? Eu preciso, eu quero sim ter esse poder de decisão, porque eu quero mudar muito na minha vida, tá? Eu quero mudar
com relação a N situações, seja relações tóxicas, seja dificuldades de avanços no trabalho, seja dificuldades de se encontrar mesmo na vida, de uma maneira em que a gente se sinta leve, em paz, alegre, feliz, seja o que for, é necessário que a gente desenvolva um trabalho para alcançar isso daí, porque chegou o momento. Então, o que a gente deve fazer inicialmente? A primeira coisa é um levantamento das principais amarras que impedem o alcance dessa sensação de liberdade. Então, a liberdade, ela existe aí, é imprescindível que a gente sinta, porque amarrado a gente não avança. Não tem como trabalhar a insegurança se eu estou aqui preso. Eu preciso me sentir livre, liberto, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Fazer um levantamento. Aí eu vou utilizar uma tabelinha, tá? Nessa tabelinha aqui, que vocês têm, a grande maioria de vocês tem, porque já são terapeutas em DEMAG, que é a tabela de ECADES. Quem ainda não é terapeuta, mas que com certeza vai adquirir o curso e vai ficar bem inteirado dessas tabelas, por que elas funcionam, como elas funcionam, qual a função delas. O que acontece? A gente consegue, através dela, fazer esse levantamento dessas amarras, tá? Porque é o primeiro passo para a gente trabalhar o poder de decisão, certo? Notou? Registrou aí? Ok. E aí, o que a gente faz? No curso, a gente ensina, é preciso transmutar, tá? Tudo que a gente encontra de ruim, a gente transmuta em amor, tá? E aí, depois que a gente fizer o levantamento desses ECADES, a gente vai usar o comando de transmutação. Em seguida, a gente vai ativar o que fortalece a alma para assumir as rédeas da própria vida, decidindo pelo que é importante, que preenche a alma de alegria. Então, o que a gente faz? A gente utiliza outra tabela, que é a tabela de ECACS. Então, numa tabela, a gente vai encontrar aqui esses estados emocionais, né? Crenças e atitudes destrutivas. E no outro, a gente vai encontrar o que é construtivo, certo? Por quê? Porque eu tenho que desmontar o que é ruim, eu tenho que fortalecer e ativar o que é bom. E aí, eu tenho que ativar o que fortalece a alma para assumir as rédeas da própria vida, decidindo pelo que é importante e que preenche o ser de alegria. Como é que eu sei que eu estou indo no caminho certo? Quando eu sinto leveza, quando eu sinto alegria, quando eu sinto paz interior. Isso vale para tudo que a gente decide. Será que é o caminho certo ou errado? Será que eu estou indo naquilo que realmente é bom? Para, sente, pensa. Traz paz? Traz. Traz leveza? Traz. Então, eu estou sentindo alegria em fluir por aqui? Sim. Então, é o caminho certo. Pode seguir sem medo, tá? Quem tem poder de decisão, imediatamente capta isto. E aí, o que acontece? Quando ele capta isso daí, ele sente qual é o melhor caminho e flui com leveza. É isso que a gente quer. É por isso que a gente trabalha com a DEMAG. É por isso que a gente acredita tanto nessa ferramenta e é por isso que a gente trabalha e tenta disseminá-la. Porque a gente sabe que não existe um ser humano na face da Terra que não necessite em algum momento da sua existência de ferramentas como essa, tá? Mesmo que ele não seja uma pessoa que vá utilizar, porque ele pode fazer o auto-DEMAG, ele não precisa ser terapeuta. Mas ele pode fazer uso disso daqui, deveria fazer uso disso daqui com frequência, para entender o que está passando pela alma dele, para entender o que ele poderia fazer para se libertar disso daqui, tá? Para entender que caminhos seriam melhores e ativar o bom que tem dentro dele. Todo mundo deveria fazer uso disso daqui com frequência. Por quê? Porque a gente está na terceira dimensão.
A gente está aqui encoberto de ilusões, a gente está preso e amarrado a muitas questões destrutivas, a gente está preso a dores do passado, a gente não consegue enxergar e compreender direito um futuro de melhor fluidez, de maior leveza. Então a gente precisa de ferramentas que desmonte isso daí, que traga clareza, que traga leveza, que realmente remova os véus para que a gente flua da melhor maneira possível pela vida. E aí quando a gente consegue fazer isso, aí tem um ancoramento naquilo que a nossa alma e o universo considera realmente importante. Aí as coisas acontecem numa rapidez muito grande e a gente começa a compreender um monte de questões do porquê da gente estar aqui, vivo, encarnado, no 3D. Bom, mas vamos continuar. Então esse é só um trabalho inicial, tá? Este é só o trabalho de remoção das camadas superficiais. Por quê? Porque a gente vai limpar. E a gente vai limpar e tem que fazer isso várias vezes. Por quê? Porque algumas amarras são bem difíceis de serem rompidas. E aí é preciso que a gente vá lá insistindo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Até que num determinado momento ocorre um clique. E aí as luzes acendem. E você realmente, a ficha cai. E você entende que não precisa mais ficar presa nesse contexto, que você tem todo o direito de fluir, de sair dessas questões negativas e encontrar-se realmente com o que é bom. Aí você decide, né? Porque você realmente assume o poder da sua vida. Após algumas sessões, com os passos anteriores, seguir para mergulhos mais profundos. Então, é possível da gente conseguir muito, já removendo aqui essas amarras e já ativando algumas questões que irão fortalecer aquele ser, fortalecer aquela alma para o poder de decisão. Muitas vezes a gente para por aí. Por quê? Porque é o suficiente para dar aquele clique para a pessoa abrir a mente, né, sentir o que ela realmente precisa e seguir. E ela segue. E segue sem que seja necessário mexer mais com o passado ou ainda ficar trabalhando algumas questões, porque elas vão se desligando à medida que ela vai tomando cada vez mais poder de decisão. Então ela vai adquirindo mais poder, mais poder, mais poder, e aí naturalmente, sem a necessidade até de outras sessões, ela vai se desligando aí dessas questões negativas, porque na sua vida o poder de decisão já vai ali ficar bem forte. Mas caso isso não aconteça, porque tem questões mais profundas, num nível de dificuldade ainda maior, o que acontece? Aí a gente vai dar mergulhos mais profundos como terapeutas ou mesmo como pessoas que estão fazendo a autodemanda. Então você vai perguntar onde tudo começou, tá? Então o quarto ponto é onde tudo começou. E aí você pergunta, foi nesta ou em outras vidas, tá? Se nesta vida, qual foi a idade? O que aconteceu? Aí você vai utilizar a tabelinha de ECADES para justamente fazer um levantamento das principais questões emocionais que ficaram ali e que estão presentes até o momento presente, tá? Mesmo que tenha sido nessa existência os traumas maiores ou em outras vidas, aí a gente faz um levantamento para perguntar aqui onde tudo começou e o que aconteceu, certo? Ah, professora, eu tenho como saber qual foi a vida? Eu tenho como mergulhar e tentar entender um pouco melhor o que aconteceu naquela existência e tal? Tem sim. A gente trabalha com outras tabelas, que a gente usa uma tabela, a tabela de eventos para os cursos mais avançados, e a gente tem como, sim, ter uma noção. Por quê? Porque a ideia da gente não é ficar indo atrás de fofocas, de coisas que aconteceram, de histórias e tal. O que a gente quer? A gente quer entender, né, trazer o cenário emocional, que foi muito forte em outra existência, e a gente quer fazer o levantamento dele nesta vida,
aquelas questões que ainda estão ali fortes, influenciando, atrapalhando negativamente o fluir desta pessoa no agora, nesta vida. Então, o que a gente fica mesmo, a gente fica preso, mas as questões emocionais, naquilo que realmente passou e que está muito forte no agora. E aí a gente ainda, como quinto passo, a gente pergunta que caminhos trilhar a partir da libertação da alma para a aquisição do poder de decisão. E aí o que é que a gente faz? Mesmo depois de ter encontrado ali um problema lá no passado, a gente transmuta todas as emoções que a gente encontra, tá? Todos os ECADs, e a gente vai ativar aquilo que é bom e construtivo. Para quê? Para que a pessoa agora, no nível de libertação maior, porque a gente foi em amarras mais antigas, mais profundas, ela consiga visualizar aí os caminhos para que ela consiga, de fato, o poder de decisão. Certo? Todos vocês que já têm o curso DEMAG, o DEMAG básico e DEMAG avançado, vocês vão precisar dos dois. Agora a gente está chamando de DEMAG 1 e DEMAG 2. Por quê? Porque a gente já está construindo o que seria DEMAG avançada 2. Então, para não confundir muito, vai ficar DEMAG 1, DEMAG 2 e futuramente a DEMAG 3, tá? Então, sim, só para não confundir, a gente resolveu mudar e hoje a DEMAG ela é DEMAG 1, DEMAG 2, tá? Porque virão outros. Muito bem. Então, a mudança, mudar requer coragem. Assumir as rédeas da própria vida não é tarefa fácil, mas é necessária. Ninguém evolui sendo dependente, ficando presa em relações tóxicas e processos destrutivos. É preciso ousar e acreditar que é possível conseguir o melhor. Só assim o universo responde ao seu pedido, porque ele sim conduz à evolução da alma. Caminhar com insegurança é preciso? No início é preciso. Mesmo com medo, é preciso seguir adiante, entendendo que é você que faz o caminhar no que realmente considera importante. Siga em frente, com as pernas tremendo, mas com a cabeça erguida, na certeza de que, mesmo na dúvida, é capaz de alcançar o sucesso. Porque no início vai ser no medo mesmo, vai ser na dúvida mesmo. Vai ser, muitas vezes, vai brotar aquela sensação de insegurança. Porque você vai estar saindo de uma posição que antes era confortável pelo fato de ser conhecida, não por ser boa. E o que acontece? É necessário mudar. E mudar requer coragem, tá? E aí, no início, vai tremendo mesmo. Mas vai, segue. Segue, porque realmente é imprescindível que a gente mude, que a gente continue evoluindo. Saia aí desse processo, desse movimento de estagnação. Chegou a hora de avançar. Aliás, já está passando da hora. É necessário avançar. E aí, por isso, essas ferramentas são tão importantes. E a conquista? E a conquista é uma maravilha. O valor da conquista é imensurável. A sensação de liberdade, de saber que é capaz de muito e de sentir o gosto da vitória por mérito próprio é o grande troféu da vida. Não tem nada melhor na existência do que a gente sentir que conseguiu, daquilo que a gente queria, aquilo que a gente sabia que era capaz, aquilo que a gente realmente aí assumiu o poder de decisão, deu comando, avançou e conquistou. Não tem nada melhor no mundo. E a gente veio para isso, para avançar, para crescer a cada dia mais e mais e mais. A se libertar, a realmente aí assumir esse poder de decisão na vida. Para quê? Para grandes conquistas. E agora o que é que a gente faz? A gente faz um pouquinho de prática, né? Porque é muito bom quando a gente vê ali como é que a coisa ela realmente funciona, né? Então, um pouco de prática para que se entenda melhor o poder da DEMAG. Então, a gente que está falando sobre o poder de decisão, nada melhor do que agora, né, ver ao vivo aí o poder da DEMAG.
Então é isso, pessoal. Depois a gente vai colocar para vocês aí no grupo, tá? Alguns links. Tem links das nossas páginas, links do curso de DEMAG, tá? Se vocês acharem que é interessante algumas pessoas fazerem o curso, porque elas são aptas, elas precisam desse empurrãozinho que às vezes estava faltando para elas se encontrar e realmente aí assumir as rédeas da vida. E aí vocês passam aí para elas, porque o curso já está, o básico, que é o curso 1, ele já está totalmente online, e aí agora está de fácil acesso, e as dúvidas elas vão ficar tirando com a gente de maneira individual ou lá no grupo quando a gente colocar, tá? Mas tá aí. Vamos agora aqui. Muito bem. Vamos agora fazer a prática, né? E como é que a gente vai fazer essa prática? Bom, eu acredito que a melhor maneira, porque tudo que a gente faz, a gente tenta sempre entrar nessa sintonia da energia do universo. Para quê? Para dar passos cada vez mais assertivos. Quem fez nossos cursos sabe que até um melão no supermercado a gente pergunta qual é o que está mais doce dentre todos aqueles que se apresentam na nossa frente. Isso não é brincadeira, não. A gente faz isso mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode entrar na conexão com tudo que existe e a gente pode sentir e captar aquilo que é realmente bom, aquilo que é o mais viável, aquilo que vai nos agradar mais e nos trazer mais alegria. Então, o que é que a gente faz? A gente sempre pergunta. Acho que as pessoas acham estranho, mas daqui a pouco elas se acostumam se você frequenta o mesmo estabelecimento sempre. Bom, então o que a gente vai fazer aqui para a gente selecionar uma pessoa, certo? Que vai ser escolhida. Eu não sei quem é que vai ser. O que eu gostaria era que vocês, agora no chat, tá? Quem gostaria, quem quiser, né? Quem quer ter, talvez, a oportunidade de que a gente faça, né, esse atendimento aqui para adquirir esse poder de decisão, coloque o seu nome, tá? No chat. Então, coloquem aí seu nome, podem colocar. Depois eu vou perguntar quem é que vai ser o escolhido, porque eu não sei. Só coloca o nome, tá? Primeiro nome mesmo. E aí a gente vai usar essas etapas, certo? A gente vai... A gente vai usar esse passo a passo, ok? Muito bem. Pronto. Coloquem seus nomes. Coloquem seus nomes. Muito bem. Tá bom, né, gente? Ainda tem gente escrevendo? Coloquem aí seus nomes. Muito bem. Então, vamos seguir o passo a passo. Vamos fazer o seguinte: quem não for escolhido, tá? Que eu só dá tempo de escolher um. E aí, mesmo assim, eu vou ter que trabalhar bem rápido para a gente assumir aí, para conseguir todas essas etapas, certo? Vocês podem fazer o seguinte, já que vocês escreveram aí esses passos, vocês podem fazer com vocês, certo? Vamos usar os dedinhos. Mas aí agora, o que a gente vai fazer? A primeira pessoa que colocou o nome aqui, vou começar a partir de... O nome foi Luiz, certo? Então, vocês podem acompanhar aí pelo chat, tranquilamente. E aí, vamos perguntar quem vai ser.
Assim como eu pergunto o que é possível, o que é viável, o que realmente pode surtir o melhor efeito, quem mais está precisando, quem é aquela pessoa assim que está brotando já e o desejo imenso de poder de decisão está batendo a porta, não sei. Mas o universo sabe quem é que está precisando aqui, nesse momento. Primeira foi Mari, tá? E aí, a gente vai sair perguntando aí, tá? Então vamos lá, deixa eu perguntar aqui. Mari. Eu não tô influenciando a resposta, tá, gente? Porque eu jamais faria isso. Luiz. Catarina. Cristina. Lembrando, para quem não é terapeuta em DEMAG, que no curso vocês aprendem a ter essas respostas usando os dedinhos. E aí, quando eles desnivelam, a gente tem a resposta de sim, tá? Cristina. Mari, de novo. Nathalie. Gisele. Nathalie. Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu sei que todos vocês precisam, tá? Quem colocou aqui é porque sempre na alma que precisa. Algumas pessoas precisam mais do que outras. Eu posso perguntar aqui, porque o meu dedo ele teve uma tendência a desnivelar, mas ele voltou ao local, ao normal. O que isso quer provavelmente dizer? Quer dizer que essas pessoas elas precisam ainda mais, tá? E aí vocês vão fazer isso daí, tá? Vão usar esses passo a passos. E durante a semana vocês vão entrar em contato comigo para me perguntar ou tirar alguma dúvida com relação ao que saiu, tá? Vocês vão me mostrar o que saiu. Mas tem uma pessoa aqui que a resposta vai ser muito forte e vai ter que ser ela, tá? Então, deixa eu voltar de novo. Mari. Luiz. Luiz, você não vai ser a pessoa que eu vou fazer agora, tá? Mas você tá precisando demais que esse trabalho seja feito, ok? Vai fazer aí, depois vai me mostrar. Catarina. Cristina Nagarrama. Cristina Nagarrama também tá precisando, certo? Não é ainda a pessoa que eu vou fazer, mas tá precisando bastante. Então, Cris, você vai fazer, tá? Depois a gente vai conversar, porque é necessário. Mari. Tá bem. Nathalie. Gisele. Gisele também tá precisando, tá? Vai ser muito importante esse trabalho para você. A Gisele quer para fazer? Não, mas tá precisando. Elusa. Elusa tá precisando? Não. Elusa é para eu fazer? Elusa é para você, tá? Então é você que eu vou fazer agora ao vivo. Certo? Como é que eu sei? Porque eu tô perguntando. É para ela fazer? Tá dizendo que não. É para eu fazer? Tá dizendo que sim. Certo? Mas eu vou dar uma olhadinha no restante que vai se comprometer em fazer o seu atendimento, o autoatendimento, tá? Rosa Neiva. Tá bem. Maria Cristina. Marina Yura. Selma. Ana Augusta. Júlia. Não. Alciene. Eli. Maria Ângela. Maria Ângela tá precisando, tá? Então, Maria Ângela vai fazer e vai me mostrar depois. Sônia. Antônia Alacoque. Alessandra. Alessandra também tá precisando fazer. Vai fazer e vai me mostrar depois. Michele. Sheila. Rosaneiva. Leonilde. Não.
que essas pessoas, elas não precisam fazer? Precisa, todo mundo aqui precisa, tá? Mas essas que eu mencionei, elas precisam com urgência, tá? Mas eu só posso escolher uma. E quem foi escolhida aqui foi Elusa. Por algum motivo, o universo pediu para fazer. E eu vou fazer o de Elusa, tá bom? E ela vai servir de modelo para todo mundo. E os demais também vão procurar fazer em uma outra questão. Mas provavelmente, nesse momento, não seja o principal, a questão principal que eles queiram trabalhar. Mas eles precisam também, tá? Esse poder de decisão tem que estar firme e forte na alma de todo mundo. Todo mundo tem que fazer esse trabalho. Só que algumas pessoas precisam, ó, para ontem, tá bom? Então façam aí durante a semana, a gente vai se divertir com isso daí. Bom, mas vamos para Elusa. Elusa. E vamos trabalhar esse passo a passo desse poder de decisão. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar as tabelas, tá? Elas vão estar aqui na bancada, para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou trabalhar bem rápido, senão vai demorar muito tempo. E aí, a gente vai usar aquele passo a passo que eu falei para vocês, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos primeiro fazer um levantamento das principais amarras que impedem a Elusa de alcançar essa sensação de libertação. Lembrem-se, no medo, na insegurança, nas amarras destrutivas, eu não consigo fazer com que essa energia do poder de decisão ela se faça presente, certo? Então, Eliette, deixa eu ver aqui, Eliette também tá precisando fazer esse trabalho para ontem, viu? Vinculado ao poder de decisão. Bom, então vamos continuar aqui com Elusa, tá certo? Eu tô com uma fichinha aqui, certo? Vou escrever aqui e aí eu vou falando para vocês o que é que tá saindo. Eu vou usar a tabela, essa tabela foi a última tabela, ela foi do último curso que a gente deu, a gente já colocou no grupo avançado. Por quê? Porque essas duas tabelas, elas são pertinentes ao grupo avançado, que agora vai ser a DEMAG 2. E aí, essa foi a última tabela que a gente colocou lá no grupo, tá? É por ela que eu vou me guiar. Ah, professora, eu só tenho tabela antiga, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum, você pode usar as suas tabelas, certo? Só que eu vou usar essa daqui, que a gente melhorou, aperfeiçoou algumas coisas. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer esse levantamento dessas amarras, certo? Então, vamos usar a tabela de ECADES. E aí, o que é que eu faço? Vou utilizar os dedinhos para obter as respostas. O desnivelamento vai me dizer onde é que ela tá, tá? Então, vamos lá. Tá na coluna A, coluna B, tá linhas ímpares, tá a linha 1, 3, 5, 5B, 1, 2, 3, 4. 5B4, tá? Repressão. Então, a gente tá atrás das amarras, certo? Então, que amarras existem? De repressão. Tem outras? Vamos perguntar? Tem outras? Tem. Tá, coluna A, coluna B, tá linhas ímpares, linha 1, 3, 5, 7, B, 1, 2, 3, 4. Submissão. Tá, coluna A, coluna... Desculpa, eu vou avançando, eu faço igual que eu tô no consultório. No consultório eu faço assim. Submissão, ele é um ECAD que muitas vezes ele tá ligado a outro. É submissão a algo, tá? Então, vamos descobrir que algo é esse. Tá na coluna A, coluna B, tá nas linhas ímpares, linhas pares, linha 2, 4, 4B, 1, 2, 3. 4B3. Submissão à sensação de que repete erros. Então, repito erros. Olha como ela precisa do poder de decisão. Vai conseguir. Tá na coluna A, coluna B, tá linhas ímpares, tá na linha 1, 3, 5, 7, B1, 2, 3, 4. 7B4, submissão, novamente. Tá a coluna, vamos ver o que, né? Tá a coluna A, coluna B, tá linhas ímpares, linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, B1, 2. 19, B2. Calúnia.
submissão a algumas falas que denigrem, algumas falas destrutivas. A gente colocou calúnias, mas é mais ou menos isso. E essas falas, nossa, como reprime a gente, como deixa a gente preso, amarrado ali, como realmente deixa a gente pequeno. Vamos lá, mais algum? Sim. Tá na coluna A, tá linhas ímpares, tá linha 1, 3, 5, A, 1, 2, 3, 4. 5A4. Fraqueza, não. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Provavelmente essas falas levaram a essa vulnerabilidade, essa sensação de vulnerabilidade, a achar que é vulnerável. Mais algum? Recado, sim, tá? Coluna A, tá linhas ímpares, tá na linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A1, 2, 3. 11A3. Só tenho obrigações. Então, quando a gente fica tomado por tantas obrigações, a gente não olha pra gente. Tá? Coluna A, tá linhas ímpares, tá linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A1, 2, 3, 11A3. De novo, só tenho obrigações. Reforçando mais ainda que isso é muito forte nela, só tenho obrigações. Quem fez os cursos avançados sabe que a gente coloca um símbolo de infinito lá, juntinho, quando aquilo é muito forte, ou sai várias vezes. Mais algum ECAD? Sim. Tá? Coluna A, tá linhas ímpares, tá linha 1, 3, 5, 7, 9, A1, 2, 3, 9A3, 9A3. Sensação de aniquilamento. Aniquilamento é muito forte, né? Aniquilamento. Aniquilamento é quando a gente sente meio que riscado do mapa. Então, vamos continuar aqui, tá? Tá, a coluna A, tá linhas ímpares, tá linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, A, 1, 2, 3, 4. 17A4. Falta de consideração. Provavelmente, a sensação de aniquilamento vem quando o outro, né, apresenta uma certa falta de consideração com relação a ela, tá? Então, ela se sente, assim, aniquilada diante da falta de consideração do outro. Tá a coluna A, tá a coluna B, tá linhas ímpares, linha 1, 3, 5, 7, B, 1, 2, 3. 7B3. Desisto de lutar. Desisto de lutar. Então, o que é que faz com que ela muitas vezes não lute, não enfrente, não avance, não assuma o seu poder de decisão? Quando ela, principalmente, né, diante de falas do outro, da falta de consideração do outro, do excesso de obrigações aí o que que acontece? Ocorre a desistência. Aí eu desisto de lutar. Mais algum ECAD? Não. Então, esses aqui são os principais, que faz com que ela se sinta presa, amarrada, e faz com que essa energia de poder de decisão, ela não aflore, ela não se faça presente em muitas questões que ela gostaria mesmo de enfrentar, tá? Mas tudo bem, o que é que a gente faz? A gente dá o comando de transmutação. Para ser mais rápido, eu vou dar o comando de transmutação dos cursos avançados, tá? Que é transmutando, 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 tá? Poxa, professora, vai ser tranquilo e fácil assim para mim também? Não, aqui, ó, são muitos anos de experiência e já um poder de intenção muito forte, tá? Esse poder de intenção, ele é construído à medida que a gente vai avançando com os cursos e trabalhando muito e atendendo muita gente e adquirindo muito poder de decisão.
tá? Mas vamos lá, vocês vão fazer a transmutação aí dos recados conforme vocês aprenderam no curso, tá? Com o comando bem direitinho, como a gente ensinou. E aí agora a gente parte para o segundo ponto, que é o quê? Quer dizer, a gente transmutou já. Parte para o terceiro ponto, que é o quê? Ativar o que fortalece a alma para assumir as rédeas da própria vida. Algumas pessoas estão perguntando, mas ela nem perguntou se realmente transmutou. Eu já sei que transmutou, tá? Por isso que eu não perguntei, porque transmutou. Ativar o que fortalece a alma para assumir as rédeas da própria vida. Aí o que, é que a gente vai fazer? Vamos utilizar uma outra tabela, que é a tabela de ECACS, tá certo? E aí a gente precisa fortalecê-la, certo? Para que ela realmente aí aflore nela esse poder de decisão. Aí vamos utilizar a tabela de ECACS. E vamos perguntar um a um, tá? A ideia é ela assumir as rédeas da própria vida. Isso é muito importante. Isso é muito bonito. Então vamos lá, tá? Coluna A, tá? Coluna B, tá nas linhas ímpares, tá na linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11B1, 2, 11B1, 11B2, 11B2. Atualizo a percepção. Então, chegou a hora de atualizar a percepção. Aí, a gente continua, tá? Existe mais algum ECAC? Sim. Tá? Coluna A, tá nas linhas ímpares, tá? Linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 11B, 11B. 11B, 1, 2, 3. 11B, 3. Cuido. Cuido de quem? De mim? Cuido de mim. Então, chegou a hora de atualizar a percepção e cuidar mais, ó, de si. Cuido de mim. Vamos continuar? Tá? Coluna A, tá? Linhas ímpares, tá? Linha 1, 3, 5, 7, 9A, 1, 2. 9A2. Estou inteira, completa. Completa. O que que acontece? Quando a gente se sente inteira, completa, a gente se sente forte, tá? Não tá faltando nada. Tá tudo bem. Mais algum ECAC? Tá? Coluna A, tá? Linhas ímpares, tá? Linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15A, 1, 2. 15A2. Perdoo. Vamos ver quem? Perdoa a si, perdoa o outro, perdoa o outro. Perdoo. Muitas vezes, para a gente caminhar, a gente precisa largar. E esse largar, ele vem com o perdão. Então, quando a gente perdoa, a gente se sente muito mais leve para fluir e seguir. Então, perdoa o outro. Mais algum ECACs? Tá? Coluna A, tá nas linhas ímpares, tá? Linha 1, 3, 5, 7A, 1, 2, 3. 7A3. Encontro a mim mesma. Tem ECACs melhor para você adquirir o poder de decisão do que esses que estão saindo? Pois é. A Demag é incrível. Então vamos lá. Mais algum ECAC? Não. Tá? Tudo que ela precisa é isso, tá? É atualizar a percepção, tá? Aperta F5 aí, ó, atualiza no agora. Enxerga quem você realmente é agora. É cuidar mais e mais agora, mudar o holofote, tira aí, ó, tá voltado para fora, volta para você. Cuidar de si própria. Sentir que você tá inteira, tá completa ali, pode muito e pode tudo. Perdoar aqueles que precisam ser perdoados, tá? E se encontrar a si mesma, encontrar em seus potenciais, encontrar em suas aptidões, encontrar nas maravilhas que existem dentro de você. Encontro com você mesmo. E aí a gente ativa, né? Ativando, ativando, ativando.
No curso a gente ensina como fazer isso. Imagina a explosão de energia aqui, saindo do cardíaco, espalhando-se por todo você, né? Por você, seu corpo físico e os demais corpos sutis. Por quê? Porque isso precisa ficar muito forte na sua alma. Ok, o que é que a gente faz agora? A gente pergunta se é necessário, se vai ser necessário os passos seguintes, né? A gente tem o passo 4 e o passo 5. O passo 4, a gente pergunta onde tudo começou, certo? É necessário avançar com os passos seguintes? Tá dizendo que sim. Todo mundo eba. Então, nós vamos... Por que que isso é tão forte na alma dela hoje? Por que que é tão difícil se desvencilhar disso? Por que que é tão difícil assumir o seu poder de decisão? Porque as amarras estão no nível mais profundo, tá? E aí eu vou e pergunto, essas amarras, elas, onde tudo começou, foi nessa vida? Tá dizendo que não. Em outra existência? Sim. Ok. Então, vamos perguntar se foi na última vida, não. Há 2 vidas atrás, há 3 vidas atrás. Há 3 vidas atrás e ainda é forte a influência hoje. Mas vamos lá, vamos escrever. Há 3 vidas, tá? E a gente ainda pergunta o que aconteceu. Que estruturas energéticas emocionais ficaram tão fortes que estão presentes até a existência de agora, 3 vidas depois. Aí vamos perguntar, tá? Usando a tabela de ECADES, vamos perguntar. Tá na coluna A, tá na coluna B, tá nas linhas ímpares, tá na linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13B1, 2, 13B2. Inconsequência e impulsividade. Então, lá, o que ocorreu gerou, naquele período lá, né? Foi por conta de impulsividade. E o que mais? Vamos lá, tá? Coluna A, tá linha simples, tá linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19A1, 19A1. Essência reprimida. Então, algo aconteceu muito forte, que a essência dela foi muito reprimida. Tá na coluna A, coluna B, tá linhas ímpares, linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13B1, 2, 3. 13B3. Ausência de prazer, ausência de prazer. Tá na coluna A, mais algum ECAC? Tá na coluna A, tá linhas ímpares, tá na linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A1, 2, 11A2. Tensão permanente. Mais algum ECAC? Tá na coluna A, tá linhas ímpares, tá na linha 1, 3, 5, 7, 9, 9A1, 2, 9A2. Mutilação física, emocional. Mutilação emocional. Mais algum? Tá? Coluna A, tá? Linhas ímpares, linha 1, 3, 3A1, 2, 3A2. Autossabotagem. Sabotagem. Então, alguma sabotagem aconteceu naquela época. Mais algum ECAC? Tá? Coluna A, tá? Linhas ímpares, linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17A1, 2. 17A2. Hipocrisia. Sabotagem, hipocrisia. Tá na coluna A, tá linha simples, linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 13A1, 2, 3, 4. Exibicionismo. Exibicionismo. Hipocrisia, exibicionismo. Essa sabotagem, hipocrisia, exibicionismo, você pode perguntar se é ativo ou se é passivo. Se foi seu ou se foi de outra pessoa, tá? A gente não vai entrar em mais detalhes, porque senão a gente não consegue terminar hoje, tá? Então,
Mas isso daqui foram, as emoções ficaram fortes, porque você vivenciou isso de maneira muito intensa em outra existência, tá? Tá na coluna A, tá linhas ímpares, tá a linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, A, 1, 2, 3, 4. 11 a 4. Esgotamento. Tá a coluna A, coluna B, tá linhas ímpares, linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, B, 1, 2, 3, 4. 11B, 4. Masoquismo. Tá a coluna A, coluna B. Mais algum? Não. Somente isso? Sim. Então, esses ECACs aqui, você vivenciou algo muito forte, que eles ficaram muito ativos em você, tá? Então, o que acontece? Até o momento presente, tá? Isso está influenciando negativamente. Por quê? Porque provavelmente, tá? A sua essência ainda se encontra reprimida desde aquele período. Já deve ter aflorado bastante, mas ainda tem muita coisa reprimida. Como também a dificuldade de ter prazer, né? A ausência de prazer, uma tensão permanente, tá? Alguns contextos que para você bate de maneira tão intensa, que é como a mutilação emocional, sabotagem, assim, uma dificuldade muito grande de lidar com isso, né? Porque você sofreu isso no passado, como também passou por situações onde havia muita hipocrisia, exibicionismo, e tudo isso gerou um esgotamento muito forte e uma energia de masoquismo. Esse masoquismo é porque provavelmente ficou tudo tão reprimido que permanece até os dias de hoje reprimido, tá? Então, essa energia de masoquismo é quando a gente faz coisas que não são boas pra gente. Há 3 vidas atrás foi o caminho que você encontrou. Só que nessa existência, isso não precisa mais se fazer presente. Você não precisa ter mais a sua essência reprimida. Você já pode sim adquirir o poder de decisão e avançar naquilo que realmente é bom e importante para você. Então, o que a gente faz para libertar dessas questões do passado que ainda fica como fantasmas assombrando? A gente dá um comando de transmutação, tá? Então, transmutando, transmutando, transmutando. Transmutado. E em seguida, o que a gente faz? Caminhos a trilhar, tá? A partir agora da libertação da alma, para adquirir realmente o poder, é necessário trilhar caminhos. Porque o trabalho do terapeuta vai até aqui. A partir daqui, é muito importante que a pessoa, ela assuma isso, ela caminhe, ela realmente adquira lá o poder de decisão, ela faça por ela movimentos, ações, ela apresente, né, ela passe a apresentar comportamentos que são importantes para ela. E aí, agora é com ela, tá? A gente mostra o caminho, mas o caminhar quem faz é realmente a pessoa. Mas já se sentindo liberto, fica muito mais fácil de assumir, né, esse espaço, de dar esse espaço, de seguir aí nesses caminhos. Mas vamos ver que caminhos são esses? Agora a gente usa a tabela de ECACs, tá? Então vamos lá. Caminhos. Tá, coluna A, coluna B, tá linhas ímpares, tá linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1, 2. 19B2. Liberto-me de amarras. Então, agora chegou a hora, né? Então, esses caminhos é para auxiliar nesse processo de libertação de amarras. Ok? Então, mais algum ECAC? Tá, coluna A, tá linhas ímpares, tá linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17 a 1, 2, 3, 4. 17 a 4. Consideração. Essa consideração, ela é por todos, mas ela também é por você. Agora, eu ouso a dizer que a consideração é por você. Então,
Saindo dessa história aqui de que só tem obrigações, agora é necessário desenvolver um movimento de ação, de comportamento, onde você começa a expressar cada vez mais um comportamento, né, voltado para consideração com relação a você. Não adianta ficar esperando consideração do outro, não. Agora é consideração você por você mesmo, tá? Tá na coluna A, coluna B, tarrinhas ímpares, tá na linha 1, 3, 5, 7, B1, 2. 7B2. Levanto, recomeço. Agora chegou a hora de recomeçar. Tá na coluna A, coluna B, tarrinhas ímpares, tá na linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11B1, 2. 11B2. Só que esse recomeço é de uma forma. E aí a forma que saiu aqui foi leveza. Então recomeço, sim, mas com leveza. Encontrando leveza na vida. Então lembrem-se que o caminho certo é o quê? É aquele que a gente sente leveza no viver, certo? Sente paz e sente alegria. Nunca mais vocês vão esquecer. Qual é o caminho certo? Será que eu sei? Estou ou não no caminho certo? Aí você se pergunta, mas antes você sente. Tem leveza? Tem alegria? Tem paz? É o caminho certo. Então vamos lá. Então, leveza, tá? Esse recomeço, ele é um recomeço, mas é um recomeço onde você encontra o caminho da leveza. Mais algum? Tá, coluna A, tá simples, tá na linha 1, 3, 5, 7, 9, 9A1, 2. 9A2. Estou inteira e completa. Então, realmente se sentindo inteira, completa, perfeita. Completa. Perfeita. Tá, coluna A, tá linhas ímpares, tá linha 1, 3, 5, 7, 9, 11. 11A1, 2, 3, 4. 11A4. Posso descansar. Empoderamento vem na leveza, no descanso, viu? Por incrível que pareça. Tá, coluna A, tá, coluna B, tá, rins ímpares, tá, linha 1, 3, 5, 7, 9, 11. 11B1, 2, 3. 11B3. Cuido de mim. Tá, coluna A, tá, coluna B, tá, rins ímpares, tá, linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 13B1, 2, 3, 4. 13B4. Comedimento. Tá na coluna A, tá na coluna B, tá rins ímpares, tá linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, B1, 2, 3. 19B3. Luto pelo que acredito. Tá na coluna A, tá na coluna B, tá rins ímpares, tá linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, B1, 2, 3, 4, 5. Em um papel real. Tá na coluna A, tá na coluna B, das linhas ímpares, tá linha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, B1, 2, 3, 19B3. Luto pelo que acredito. No papel real, mas luto pelo que acredito. Mais algum ECAC? Não. Então, o que é que a gente faz? Ativa. Ativando, ativando, ativando. Esses são os movimentos. Esses movimentos que ela precisa sentir e fazer, tá?
fazer para que realmente brote de maneira forte esse poder de decisão naquilo que ela acredita que é importante, naquilo que realmente ela sente, né, que é o caminho dela, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, é isso. Essa é a quinta etapa, né? Claro que, como eu falei para vocês, são necessárias algumas sessões. É muito importante continuar fazendo, né, o seu autoatendimento. Quem é terapeuta, quem não é, procura um terapeuta em Demag. A gente tem terapeutas maravilhosos. Os atendimentos podem ser feitos de maneira presencial, mas pode ser feito à distância, de qualquer lugar do planeta. Então, assim, não é desculpa não procurar um terapeuta. E nós temos terapeutas maravilhosos. A agenda minha e de Cláudia é mais cheia, mas a dos demais, tem muitos terapeutas, tá? Em Demag já, que podem ser procurados. E independente de qualquer coisa, mesmo que não seja para o outro, todos vocês precisam fazer a DEMAG. Se não for para assumir o poder de decisão, para qualquer coisa que esteja emperrada, tá? Para aquilo que realmente precisa ser desatado os nós. Precisa sim. Sempre precisa. É isso, agora eu vou chamar a Cláudio, né? Porque se deixar, a gente vai até meia-noite, tranquilamente. Mas é muito bom isso, né? Eita, tem gente que já fez o atendimento todinho. Eita, povo veloz. E é isso, deixa eu só ver aqui mais alguém que eu não tenha perguntado. Leonilde vai fazer, mas não tem uma urgência. Acho que é isso. Né? Os demais acho que eu já perguntei. Chega só um pouquinho. Pronto. Então vamos lá. Elusa está dizendo que fez muito sentido. Faz sim mesmo, porque a DEMAG ela vai no âmago. Então quando a gente já tem terapeutas, né, como é o caso dela, fica até mais fácil, porque ela já faz um processo, já vem um processo, né, de trabalho. E aí, quanto mais a gente se trabalha, mais claro fica a DEMAG, tá? Ela tem um acesso mais livre, é mais fácil da gente conseguir adentrar nas questões em níveis muito profundos. Mas é isso. É isso. E aí, vocês têm alguma dúvida? Tem aqui o pessoal que está com os dedos afiados, já fez o atendimento todinho, já postou aqui. Muito bom. Excelente. É isso aí, isso aí. Muito bem. Então é isso, meus amores. É isso que a gente queria passar para vocês, porque a gente sabe da importância, né, desse conteúdo, né? É uma live apenas, mas a gente sabe que vocês podem entrar em contato, a gente está sempre acessível quando mandem mensagens, porque assim que a gente puder, a gente responde. Mas o que a gente quer é chamar a atenção de vocês. Façam sempre a DEMAG, façam muitas DEMAGs para vocês, para a família, para o mundo, porque precisa sim. Precisa, minha gente. Então é isso, pessoal. Pois nós que agradecemos imensamente, tá? Agradecemos a confiança, a atenção. Nossos encontros são sempre maravilhosos, a gente ama muito. E é isso. Então tenham uma boa noite, viu? E gratidão aí pela participação de vocês. Beijão grande para todo mundo. Beijo grande.